Saudações, hoje é o dia 6 de julho de 2022 e há algum tempo atrás eu publiquei um vídeo sobre soberania. Inclusive eu disse que é um dos 4 pilares principais de uma visão ideológica que eu tenho, que envolveriam trabalho, família, tradição e soberania. Eu vou passar muito brevemente pelos 2 primeiros, porque aqui o foco vai ser nessa questão da tradição. Mas trabalho e família, na verdade, são derivações dos dois impulsos primitivos biológicos essenciais que depois se reconfiguram numa sociedade mais organizada. Trabalho porque todo ser vivo precisa fazer alguma coisa para sobreviver. Mesmo no ambiente natural, você tem que coletar alguma raiz para se alimentar, subir numa árvore para pegar um fruto, caçar alguma coisa. Você tem que ter um abrigo, ou seja, você tem que fazer algum tipo de coisa para garantir sua sobrevivência. Então isso elevado a um nível de complexidade maior é o trabalho em si, né? E aí quando a sociedade se organiza mais, vai ter todo um sistema de divisão de trabalho, onde posteriormente começará a surgir uma série de situações mais complexas. Com relação à família, é o outro pilar fundamental biológico, é o impulso de reprodução. Como os seres precisam, seres vivos se reproduzem, eles vão buscar associações sexuais e afetivas. E isso num nível mais sofisticado, posteriormente, isso vai ser organizado em torno dessa função reprodutiva, vai ser organizado uma estrutura cultural, o que vai levar invariavelmente ao surgimento de tipos distintos de famílias, mas todos eles focados nessa estrutura fundamental reprodutiva com o objetivo de regular essa reprodução. Então, assim, trabalho e família basicamente são formas mais sofisticadas de regulamentar funções biológicas básicas como sobrevivência e reprodução. Claro que ele merece elaborações mais sofisticadas, mas aqui eu só quero deixar essa parte fechada. Soberania eu já falei no outro vídeo, que é o estágio mais avançado, então agora eu vou falar na questão da tradição. Em primeiro lugar, eu preciso deixar claro que eu não sou tradicionalista, nem no sentido de ser um grande estudioso da tradição. Claro que eu estudo sim, mas não é bem o meu foco principal. Eu tenho interesse por mentalidades, então esse tema me interessa, mas não é o foco primordial, o estudo das tradições, embora eu faça uma série de estudos, no sentido especialmente de grandes sistemas de pensamento, religiões, filosofias. Então tem sim um pé nessa área, mas eu acho que ser um tradicionalista deveria ser algo mais, porque também envolve, em geral, um tipo de defesa mais obstinada das tradições. E é preciso deixar claro que eu não sou assim, eu não sou alguém que tem uma convivência, uma vivência tradicional. Eu não participo de praticamente nenhuma festa tradicional, eu não sou religioso. Eu não tenho nenhum apego a esses ritos, esses movimentos. Eu dou um valor social a eles, mas eu pessoalmente, eu não estou atrelado a eles. A única coisa que eu, às vezes, tenho assim, um pé maior, por exemplo, comemorar o Natal sempre em família, né? Primeiro porque eu tenho uma memória afetiva muito grande em relação a Natal, e também porque eu acho que tem que ter um momento onde você congrega a família, né? Mas eu comemoro isso por motivos cristãos? Não, apesar de que convido pessoas que têm esse viés, mas não tem nenhum problema com isso. O importante é você congregar o seu grupo familiar, um grupo de amigos. Assim, dito isso, deixando claro que eu não sou alguém que tem essa vocação mais tradicional, mais conservadora nesse sentido, eu quero dizer porque que eu reconheço a tradição como uma instituição cultural extremamente valiosa com a qual a gente tem que ter muito cuidado. Porque, como eu falei, você tem a ideia de trabalho e família como regulamentações dos princípios reprodutivos básicos, e a sociedade se organiza em torno disso. E existem várias formas de organização possíveis e concebíveis, e algumas vão ser mais bem sucedidas do que outras em maximizar as condições de sobrevivência e perpetuação de um determinado grupo humano. Vai se instituir uma cultura, ou seja, uma coletânea de valores, ideias, ritos, mitos, lendas e tudo que vai sendo incorporado a uma cultura específica, que vai gerar uma tradição, que é uma coisa que se perpetua indefinidamente. Via de regra, ela é predominantemente inconsciente na sua funcionalidade, o que significa que muitas vezes as pessoas seguem determinadas tradições sem saberem exatamente por que elas funcionam, para que elas servem. Mas o fato é que, em algum grau, esse amálgama de tradições culturais, eles funcionam, eles resultam numa tradição exatamente porque deram algum tipo de valor seletivo para esse grupo humano sobreviver, se perpetuar e prosperar. Isso não significa que são sempre
estáveis e que são sempre justificáveis. Não, frequentemente elas estão mudando. A humanidade vai abandonando tradições antigas e introduzindo novas tradições. Isso é normal. Esse processo é inevitável, mas ele tende a ser mais lento. E o problema da nossa contemporaneidade é, às vezes, querer acelerar demais processos que nós ainda não compreendemos devidamente. Então, o problema, na realidade, é que você desenvolver um certo preconceito com a tradição, porque é sempre uma coisa arcaica, é uma coisa ultrapassada, é uma coisa que pré-moderna, e você às vezes não tem uma compreensão clara de como que aquilo ali funciona e não é capaz de prever o que acontece se você remove aquela tradição ali. É claro que isso não impede que se possa fazer alterações, como nós fizemos em larga escala na sociedade, muitas delas bem-sucedidas, mas observa que muito poucas foram resultados, por exemplo, daquilo que a gente chama de uma engenharia social, né? De que alguém chegou, pensou, planejou, implementou e funcionou. Na realidade, eu acho que não tem nenhum caso desse. Tem, pessoas chegaram, pensaram, planejaram, implementaram. Deu errado, chegou lá, vou tentar, mexeu, inventou de novo, deu errado, bagunçou, deu confusão, até que finalmente, por tentativa e erro, acaba consolidando uma nova estrutura cultural, uma nova tradição. Então sim, é possível fazer mudanças na estrutura da sociedade em vários níveis, mas elas dificilmente são acessíveis de uma forma direta e objetiva por um plano rigorosamente pensado a priori, que funciona de uma forma direta. Não, normalmente é tentativa e erro. Para citar um exemplo, lembrar um exemplo muito comum, né, que eu já falei várias vezes e que eu detalhei um pouco mais no vídeo sobre o Putin, né, sobre o conservadorismo esclarecido de Putin. Ele próprio apresentou uma coisa que eu vinha falando há muito tempo, que é o fato de que na União Soviética, no início da União Soviética, foram tentadas várias abordagens de desmantelamento de estruturas tradicionais familiares. E o resultado foi desastroso. E isso, bom, antes eu falava isso e tinha que ficar enchendo o saco dos outros para mostrar as evidências que tinha no site do Congresso americano, no site da CIA, nos relatórios que faziam investigações para tentar até neutralizar a União Soviética, e o Putin facilitou a minha vida e disse isso logo de cara. Então, isso é um exemplo claro de que você ter a pretensão de fazer mudanças radicais numa estrutura tradicional é extremamente problemático, porque você não sabe exatamente o que vai acontecer. Nota só, a grande maioria das pessoas, os conservadores que defendem tradições, no fundo, eles também não sabem por que as tradições estão lá. Eles não conseguem justificá-las. Mas é extremamente comum que quando você vai mexer nelas e alterar, dá resultados negativos imprevistos. Então isso tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa, com muita paciência, admitindo que você tem a possibilidade de errar e reavaliando a situação, o que pode incluir chegar à conclusão que é melhor manter, pelo menos, se não todo, pelo menos parte daquela tradição. Tem que ter muito cuidado com as visões a priorísticas de que você tem uma visão sofisticada de um futuro que jamais foi implementado, que você vai implementar lá, dá uma confusão, aí você põe a culpa do erro em tudo quanto é coisa, menos na sua ingenuidade, na sua arrogância de achar que você é capaz de redesenhar a humanidade. Isso é muito complicado. Então a questão das tradições é que elas são instituições que passaram num teste do tempo, elas desenvolveram determinadas funções sociais, mesmo quando elas são largamente equivocadas, ultrapassadas, ainda assim elas tiveram um papel cultural e algum grau de coesão, e mesmo quando elas são assim nocivas, isso só é possível quando ela é compensada por diversas outras tradições que são mais úteis, né? E aí sim, a gente pode dizer, para citar um outro exemplo, por exemplo, os judeus tinham o hábito de sacrificar animais, né? Fazer holocaustos em ofrenda a Deus. Isso é realmente necessário? Bom, a necessidade que isso aí cumpriu aquela função, ela cumpriu uma função cultural, de sustentar uma visão religiosa que tinha um potencial de garantir uma certa coesão social. Mas isso aí depois foi abandonado, não tinha necessidade. Mas exigiu um certo avanço cultural para você conseguir superar essa parte. Ou seja, não é uma tradição mais defensável. Ah, vamos reinstituir holocausto, sacrifício de cordeiro no altar. Não tem motivo para isso. E sem contar em tradições que faziam sacrifícios humanos, como nós tivemos aqui nas Américas. Por mais assim, prejudiciais que fossem, por mais que fosse desejável que elas fossem eliminadas, a gente tem que admitir que elas cumpriram algum papel. Agora, isso não significa que elas tenham que ser mantidas, não. Você pode superar, pode cancelar tradições anteriores e substituir por uma coisa melhor. Um exemplo muito que eu gosto de citar é a tal da clitoridectomia, que é praticada em alguns países africanos, de extirpar o clítoris da mulher, ou até o pacto judaico, né, que
que pressupõe você fazer lá a circuncisão. Então é preciso entender que as tradições não são coisas que têm que ser deixadas imutáveis, respeitadas como se fossem elementos divinos. Muitas delas são problemáticas, muitas delas podem ser substituídas. Agora, atente que ao fazer isso, você vai mexer com uma série de forças ali que você tem que ter um preparo maior para lidar. Até essa questão da clitoridectomia, quando você mexe isso na sociedade, tem um certo impacto. E você vai ter algumas reações imprevisíveis que vão dar trabalho para serem administradas. E aí, se a gente vai partir para coisas muito menos polêmicas, como as próprias instituições familiares em si, que estão querendo fazer 1001 alterações aí, em especial desassociar completamente a família de reprodução, isso é uma coisa que também tem seu impacto. Tem que tomar cuidado com isso, porque isso tem um certo valor intrincado na sociedade e cumpre uma determinada função social. O fato é que você tem que ter muito cuidado ao fazer abordagens de engenharia social nesse sentido. Mas recapitulando, se você tem essa parte de trabalho, família, tradição, que é esse desenvolvimento da estrutura cultural, como isso vai levar a uma soberania? Porque quando você tem uma cultura solidificada e ela está estabilizada no tempo, no espaço, isso significa que ela tem uma força de engendrar a si própria, de resistir a si própria. E se você tem essa força, essa capacidade de se afirmar, isso te dá algum grau de soberania. E você fazer um ataque sistemático a esses pilares sociais, tem que ter muito cuidado se isso não vai enfraquecer a sua soberania, como invariavelmente costuma acontecer. Por fim, mais uma vez, gostaria de deixar claro que eu não defendo tradições apenas por serem tradicionais. Isso é uma postura um tanto estúpida. Há um tempo atrás teve uma questão aí relativa às vaquejadas, né, que estavam querendo proibir as vaquejadas no Brasil, e houve uma mobilização de setores rurais, de setores que foi absolutamente fabulosa, impressionante, um negócio inacreditável. Você chegava na esplanada, um exército de caminhões imensos, de cavalo, é o tipo daquela coisa que se qualquer outra pauta conseguisse reunir um décimo disso, derrubava qualquer proposta no Congresso. E eu vi muita gente, muito tradicionalista, defendendo as vaquejadas porque eles são tradição. Não, eu não defendo essa porra, porque eu não gosto de maltratos com animais. Por mim, podia eliminar, mas eu também não vou me posicionar contra isso, porque eu sei que isso tem uma função cultural relevante. Eu prefiro que isso seja substituído, seja eliminado com o tempo. Mas assim, para tirar de uma vez, tem uma economia que gira em torno disso. Tem gente que vive em torno disso, então tem que ter muito cuidado. Agora sim, concordo que são coisas que têm que ser superadas, mas vai com calma. Não vai com muita sede ao pote, porque afinal a história humana está aí há milhares de anos. Não pense que você pode mudar isso de uma hora para outra. Eu não defendo tradições apenas por serem tradicionais, mas eu também, muito menos, eu as combato apenas por serem tradicionais. E é muito difícil você distinguir quais tradições são mais justificáveis que outras a priori, salvo casos muito excepcionais. O fato é que mexer com as forças históricas, com esses elementos que consolidaram com o tempo, de uma certa forma você está mexendo com coisas que tendem a ir além da sua compreensão. Não é qualquer pessoa que consegue fazer uma investigação, uma inquirição racional em cima disso e ser capaz de vislumbrar um meio eficiente e concreto de superá-los. A maioria, a imensa maioria esmagadora das pessoas, a imensa maioria não consegue, se é que alguma realmente consegue. É preciso tomar muito cuidado, especialmente quando o fato das pessoas que mais defendem essas tradições, às vezes não conseguem justificá-las de uma forma mais profunda, às vezes elas mesmas não sabem. O que aí é pior, porque significa que provavelmente ninguém sabe exatamente por que aquilo ali está funcionando. Aí você mexe naquilo ali e dá um resultado inesperado. Agora, mais uma vez, não até a necessidade de que há urgências por determinados tipos de progressos, que você deve estar sempre atento a novas modalidades, a novas propostas, e que sim, que a humanidade, a sociedade vai mudando com o tempo. Só que essa mudança é uma mudança mais lenta, é uma mudança mais gradativa, uma coisa mais dialética, às vezes com alguns retornos, depois alguns avanços, até por uma questão de princípio fundamental da impermanência da natureza, aquele princípio taoísta, né? Só que esse princípio, entenda só, ele pega essa mudança do universo, mas uma mudança extremamente lenta. Não são coisas bruscas que viram de uma hora para outra. Porque normalmente quando isso acontece, o resultado tende a ser imprevisível. É basicamente esse recado que eu queria dar, só estou até avisando que esse vídeo aqui eu provavelmente vou subir ele direto para o YouTube, pode demorar um pouquinho, porque eu estou sem computador.
Não tenho nem como editar nada agora. Mas é isso, eu sou o Marcos Valério XR, dia 6 de julho de 2022. Muito obrigado pela sua atenção.